Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar agora sobre mais um assunto, relacionado à parte de matemática financeira, que são as séries uniformes de pagamentos e desembolsos. Bom, vamos então começar falando um pouquinho de forma mais genérica, o que são essas séries de pagamentos ou de desembolsos. Basicamente, a gente falou um pouquinho sobre fluxos de caixa, que a gente representa o fluxo de caixa, todas as entradas e saídas de dinheiro, de um determinado ponto de vista, seja do ponto de vista da empresa, seja do ponto de vista do investidor. Então a gente representa graficamente entradas e saídas de dinheiro no seu devido tempo. Quando a gente fala de série de pagamento ou desembolso, a gente fala de um fluxo de caixa, onde eu tenho uma série de valores, que estão entrando ou estão saindo. E basicamente, qual que é a diferença entre uma série de pagamentos ou de desembolsos? Então, basicamente uma série é um conjunto de parcelas que pode se destinar à constituição de um capital, e a gente chama isso de série de desembolso. Então, o que é uma série de desembolso? É quando eu pego um monte de parcelas, aplico uma determinada aplicação, ou faço uma determinada aplicação com elas, visando ter um valor futuro. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente pode se dizer: quanto que eu tenho que aplicar mensalmente para ter 1 milhão daqui a 10 anos? Então, um exemplo de uma série de desembolso. E uma série de pagamentos é quando eu tenho essas várias parcelas, esses vários capitais, destinados a pagar uma dívida. Então, isso é extremamente aplicado, série de pagamentos, por exemplo, para compras a prazo. Então, eu vou lá, eu compro uma geladeira e parcelo em 10 vezes. Então, quanto que é o valor da minha parcela? Então, isso é uma série de pagamentos. Ou seja, qual que é a diferença entre uma série de pagamento e uma série de desembolso, então? Série de pagamentos, eu tenho um valor presente, por exemplo, o valor da minha geladeira ou o valor do dinheiro que eu peguei emprestado, e vou pagar essa dívida em parcelas no futuro. Já a série de desembolso eu vou pagando, quer dizer, eu vou aplicando esses valores visando ter um FV no futuro, visando ter um determinado valor no futuro. Então essa é a diferença entre uma série de pagamentos e uma série de desembolsos. Bom, eles também são chamadas de rendas certas, outro nome menos comum, e também de anuidades, então, ou de semestralidades, mensalidades, dependendo do período de tempo que a gente está falando. Se a gente está falando de séries mensais aplicadas mensalmente, a gente chama isso de mensalidade. Se está falando de séries de valores aplicados anualmente, a gente chama isso de anuidades. Se a gente está falando de séries aplicadas semestralmente, a gente chama de semestralidades. Então, tem também esses outros nomes, mas aqui a gente vai tratar como sendo série de pagamentos e desembolso. Bom, modelo básico de uma série. Uma série, então, ele pode ser representado por um fluxo de caixa, e basicamente eu tenho vários CFs que eu estou representando aqui, que é uma abreviação de fluxo de caixa. Então eu tenho vários fluxos de caixas em vários momentos do tempo, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento N, e eu tenho uma determinada taxa de juros vigente, uma determinada taxa que eu vou ter que usar para levar esses valores para o presente ou valores para o futuro, que é a taxa de juros exigida. Então isso basicamente é uma série. E a gente pode falar, usando aquele mesma nomenclatura que a gente falou lá em fluxo de caixa, a gente pode falar do conceito de descapitalização, que é levar tudo para o passado. Então, por exemplo, o CF1, que está no período 1, eu divido ele por 1 mais i elevado a 1, eu trago ele para o presente. Já o CF2, que está no período 2, eu divido ele por 1 mais i, por 1 mais a taxa de juros elevado ao quadrado, eu também trago ele para o presente, porque eu levo ele 2 períodos para o passado. E o CF1 que está no período 1, eu levo ele um período para o passado. O CF3 eu levo 3 períodos para o passado, porque eu quero levar todos eles para a data zero, eu quero levar todos eles para o presente, que é hoje. Então, quem está no período 3, eu levo ele 3 períodos para o passado. Então, isso é o conceito de descapitalização, levar todo mundo para a data zero. Então, basta eu dividir cada parcela por 1 mais i elevado a n, sendo n o período em que o fluxo de caixa está. E o conceito de capitalização é levar todo mundo para o futuro, levar todo mundo para o período n, no caso, que é o último período. Então, no caso,
O CF1 que está na data 1, eu vou multiplicar por 1 mais i elevado a n menos 1. Né? Porque do 1 até o período n eu tenho n menos 1 períodos. Né? Se ele estivesse no zero, né, aí eu teria n períodos até o período n. Como ele está no 1 e eu quero levar ele para o n, eu elevo ele a 1 mais i elevado a n menos 1. O CF2 eu elevo a 1 mais i elevado a n menos 2. O CF3 eu multiplico por 1 mais i elevado a n menos 3. E assim vai até o CFN, que já está no período n, então eu não preciso fazer nada com ele. Então esse é o conceito de capitalização e descapitalização de uma série. Né? Na verdade, capitalizar e descapitalizar uma série, nesse caso, é basicamente o que a gente fez com valores individuais lá na aula passada, quando a gente falou de fluxo de caixa. Né? Então a gente vai tratar cada valor isoladamente, de acordo com o período em que ele está. Só que eu tenho alguns tipos de séries, né, que são mais comuns, né? E as séries elas podem ser classificadas em alguns tipos, né? E muitas vezes, dependendo do tipo de série, pode ser mais fácil ou mais difícil eu capitalizar ou descapitalizar. Então eu posso classificar séries com relação ao prazo de duração. E eu tenho duas classificações. Existem séries finitas, né? E existem séries perpétuas. Então séries finitas, é quando elas têm um fim, né? O prazo delas é limitado. Eu tenho um limite para o prazo. E séries perpétuas, o prazo é ilimitado. Então, ou seja, são séries infinitas. Quer dizer, elas duram infinitamente. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, vai tratar um pouquinho de séries finitas e séries perpétuas e a diferença entre elas. Né? Por que eu trato de séries perpétuas? Né? Porque muitas vezes, em alguns casos, as séries são tão longas. Né? Por exemplo, se eu falar da compra de um imóvel. Né? Então, imóvel é um investimento de longuíssimo prazo. Eu posso ter aluguéis assim indefinidamente. Então, às vezes, é mais fácil trabalhar com uma série perpétua, né, partindo do pressuposto que essa série é infinita, do que trabalhar com uma série limitada de um prazo gigantesco. Né, então a gente vai trabalhar um pouquinho com esse conceito também de séries infinitas, né, séries perpétuas, mesmo que isso seja um conceito teórico, né, não é algo que exista na prática, porque não existe nada infinito. A gente pode classificar em relação ao valor dos termos, né? Então eu posso ter termos constantes, ou seja, termos todos iguais. Então eu posso fazer investimentos de mesmo valor, um investimento variável. Então esse exemplo aqui que eu já mostrei é uma série de termos variáveis. Né? Então o CF1 é diferente do CF2, que é diferente do CF3, mas os termos podem ser constantes ou variáveis. As séries podem ser periódicas ou não periódicas, né, em relação à periodicidade. Então, o que é uma série periódica? É uma série que ela tem é uma série regular. Então, por exemplo, eu aplico a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada semestre, a cada ano. Então, são séries regulares que elas têm uma periodicidade constante. E séries não periódicas, né? Então, essa aqui é uma série variável, né? Os termos são variáveis, mas é uma série periódica, porque eu estou aplicando todo ano ou todo mês, né? Porque não está especificado se fluxo de caixa é mensal, anual. Mas eu tenho aplicações periódicas. Não periódicas se eu tivesse uma aplicação aqui no 1, depois uma no 3, depois uma no 7. Ou seja, se o tempo em que essa aplicação fosse feita fosse variasse, né? Não fosse constante. E a gente pode classificar em termos da ocorrência do primeiro termo. Então, se eu começar a fazer o meu pagamento ou a minha aplicação na data zero, hoje, então eu vou começar hoje a minha série. Eu chamo ela de uma série antecipada ou, mais comumente, uma série com entrada. Se eu começo não hoje, mas eu começo na data 1, ou seja, eu começo daqui um período, daqui um ano, daqui um mês, eu chamo ela de postecipada. E se eu começo ela num período nem hoje, nem na data 1, mas começam, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, eu chamo ela de uma série diferida. Mas a gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso. Bom, aquilo que a gente chama de série uniforme, né, que é o tema dessa aula, ela é uma série que tem as seguintes características. Primeiro, é uma série periódica, ou seja, uma série que eu tenho
os termos, né, as aplicações, os desembolsos, em periodicidade constante, ou seja, eu tenho uma parcela todo mês, uma parcela todo trimestre, uma parcela todo ano, né, dependendo da série que eu estou tratando. E o valor das parcelas, né, é constante, então ela é uma série constante, não é uma série variável. Então, se o valor das parcelas é constante e se é uma série periódica, a gente chama isso de uma série uniforme. E um termo, né, que a gente vai usar é o PMT, né, que vem de payment, que é justamente o valor dessa parcela. Né? Então, o valor dessa parcela, que ela é constante, a gente chama ele de PMT. E é bastante comum no mercado, né? Acho que todo mundo já fez um parcelamento na vida. Já foi lá comprar alguma coisa e pagou em prestações iguais, né? Ou parcelou o cartão de crédito, né? Então, séries uniformes são séries bastante comuns no dia a dia. Então, uma série uniforme tem essas duas características, né? Periódica e o valor das parcelas é constante, mas ela pode variar em relação, por exemplo, à ocorrência do primeiro termo e em relação ao prazo de duração. Então, vamos voltar lá nesse quadrinho aqui, né? Então a gente tem as séries uniformes, né? Elas são termos constantes e periódicos, né? Isso é a característica de uma série uniforme. Mas a gente pode ter séries uniformes finitas e séries uniformes perpétuas. E a gente pode ter séries uniformes postecipadas, antecipadas e diferidas. Então, o fato dela ser antecipada, postecipada ou diferida não muda o fato dela ser uniforme. E também o fato dela ser finita ou perpétua também não muda o fato dela ser uniforme. Mas se algum termo não for constante, né, aí ela já não é mais uma série uniforme. E também se ela tiver se a periodicidade também não for constante, né, não for fixa, ela também não é mais uma série uniforme. Então, se uma série uniforme é isso, uma série não uniforme é aquela que o valor das parcelas são diferentes, né? E elas podem ou não seguir um padrão. Então, eu tenho séries em progressão geométrica, séries em progressão aritmética. Então, existem métodos, né, para se tratar de alguns tipos dessas séries não uniformes, né? Mas de qualquer jeito, se a gente tem uma série não uniforme, a gente pode sempre resolver ela pelo método tradicional, que é aquele que a gente viu no primeiro slide, né? Vamos lá aqui, que esse aqui. Esse é o método tradicional, que é eu pegar cada valor como se fosse um valor isolado e trazer tudo para o presente, se eu quiser descapitalizar, ou levar tudo para o futuro, se eu quiser capitalizar. Então qualquer tipo de série pode ser resolvido assim. Só que se for uma série muito grande, isso dá um trabalho danado. Então, uma série uniforme, eu tenho alguns métodos mais simples uh, de resolver isso, né? Usando alguns conceitos matemáticos, né? Para resolver isso de uma maneira mais fácil e mais rápida, né? Mais efetiva. Então, esse conceito das séries uniformes serve justamente para isso, né? Como eu resolver um problema de uma série uniforme, de trazer todo mundo para o passado, levar todo mundo para o futuro, né, de uma maneira rápida, usando alguns conhecimentos matemáticos. Então vamos voltar lá. Então, como eu falei, eu tenho alguns tipos de série uniforme, né, elas podem ser postecipadas, né, que são séries sem entrada, ou seja, sem valor na data zero. Eu não tenho nada na data de hoje. Antecipadas, né, que também são chamadas de séries com entrada, que eu tenho valor na data zero. E as diferidas, né, que eu só começo a pagar ou receber depois de um período de carência. Né? Então, eu não começo nem na data 0, nem na data 1. Começo numa data N, né? Começo daqui um determinado período de tempo, que eu chamo isso de tempo de carência. E elas também podem ser finitas, né, que eu tenho um prazo de término definido, ou podem ser perpétuas, né, que sem um prazo de término definido, ou seja, elas têm uma duração infinita. Aí, como eu já comentei, né, essas séries perpétuas são utilizadas na área de avaliação imobiliária. Né, eu quero saber o preço de um imóvel de acordo com o preço do aluguel. Então, ou na avaliação de preço de ações. Muitas vezes, como são séries de longuíssimo prazo, né, é mais fácil eu tratar elas como se fosse uma série infinita. Mas a gente vai ver isso no decorrer da aula. Bom, vamos começar então, né, falando de séries uniformes de pagamentos finitas.
Vamos lembrar então o que são séries de pagamentos e séries de desembolsos, né? Relembrar. Séries de pagamentos, então, são aquelas séries que eu tenho, e são em uma série uniforme, né? Eu tenho valores constantes, né? Prestações constantes, eu tenho PMTs, que tem um prazo definido, né? Que tem um término, né? Por isso que são séries finitas. E o fato dela ser de pagamento, isso significa que eu vou usar esses pagamentos para pagar uma determinada dívida. Então, quando eu falo de série uniforme de pagamento, eu estou falando geralmente de séries que eu vou querer descapitalizar. Ou seja, eu quero trazer tudo para a data zero. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que essas parcelas uniformes equivalem no valor presente. Basicamente, ou seja, se eu compro um carro que à vista custa 50 mil, né, e eu quero parcelar esse carro em 20 vezes, qual é o valor da parcela, dado uma taxa de juros, que equivale a esses 20 mil, né, do valor do carro à vista? Então, é esse tipo de pergunta que eu quero fazer quando eu estou falando de séries de pagamentos. Então, quando eu estou falando de série de pagamentos, eu estou falando de descapitalização. Então, série uniforme de pagamento, eu estou descapitalizando uma série uniforme. Então, eu vou começar com a série postecipada, que é uma série sem entrada. Então, esse é um desenho básico, né, de uma série de pagamento postecipada, que eu tenho um valor na data zero que eu recebo, né, eu tenho um PV, pegando esse exemplo do carro, né? Então, o meu PV é o valor do carro à vista. E eu vou ter parcelas periódicas, né, na data 1, na data 2, na data 3, na data 4. Então, esse é o fluxo de caixa do meu, né, enquanto consumidor. Então, eu tive uma entrada de dinheiro referente ao valor do carro, né, na data 0. E eu estou pagando valores periódicos, né, eu estou tendo saídas de fluxo de caixa periódicos na data 1, na data 2, na data 3, na data 4. E eu quero que esses valores equivalham ao valor do carro. Uma série com entrada, né, uma série antecipada, é basicamente a mesma coisa. Eu também tenho uma entrada de dinheiro, também tenho um PV referente ao valor do carro na data zero. E eu também vou pagar isso periodicamente, só que a diferença é que o primeiro valor eu já pago na data zero. Que é o que eu falo, assim, eu compro o carro e dou uma entrada. Então eu já pago um valor na data zero. Então esse é o exemplo de uma série antecipada, uma série com entrada. E uma série diferida, que é uma série com carência, né? Eu não começo a pagar nem da data 0 nem da data 1, né, que é o padrão. Eu começo a pagar na data 2, na data 3, na data 4. Esse é um exemplo aqui, né, que eu começo a pagar na data 2. Então o meu período de carência, o meu M, né? Então esse é um valor importante da gente ter em mente, né? O meu M nesse caso vai ser igual a 2, porque o meu período de carência é igual a 2, porque eu só estou começando a pagar essa minha dívida, né, esse meu carro que eu peguei na data 0, daqui a 2 períodos de carência. Bom, vamos lá para um exemplinho, né, que ilustre um pouco isso. Então, um automóvel foi comprado em 4 prestações, então o número de prestações é 4, iguais de 6.250. Então, o que ele está me dando aqui? Ele está me dando o valor do PMT, né? Está me dando o valor da parcela de, uh, de uma série uniforme, né? Porque são 4 prestações iguais. Então, sabendo que os juros do mercado são 24% ao ano, qual é o valor do preço do carro à vista quando são consideradas opções com entrada, sem entrada e com carência de 2 anos? Então, é uma série de pagamentos, né? Porque eu estou tendo uma dívida, eu comprei um carro e estou pagando em 4 prestações, né? De 6.250. Acho que não está escrito, né? Mas vamos considerar que são prestações anuais. A taxa de juros do mercado é 24% ao ano. E eu quero saber qual o valor do carro à vista, né? Nas opções com entrada, sem entrada e com carência. Uma pergunta que eu sempre faço para os alunos em relação a isso é qual será que qual dessas opções eu estou pagando o carro mais barato? Se eu pagar 6.250 mensalmente começando daqui a 2 anos, se eu pagar 6.250 mensalmente começando hoje, né, que é a série com a entrada, ou se é pagando 6.250 começando daqui a 1 ano, que é a série postecipada, a série sem entrada. Então a resposta a essa pergunta, depois a gente vai ver isso na prática, né, mas a resposta a essa pergunta é que a opção
que vai me garantir um menor preço, ou seja, a opção que eu estou tendo mais vantagem, né, que eu estou pagando mais barato no carro, é a opção com carência de 2 anos. Porque, para mim, quanto pagador, né, é sempre mais vantajoso pagar o mais longe possível. Né, pagar o mais distante possível, porque aí eu estou tirando vantagem, né, de um dinheiro que está sob a minha posse. Né, eu peguei o carro antes e fiquei com o dinheiro sob a minha posse 2 anos e eu posso ter uh, eu posso ter feito várias coisas com esse dinheiro que está na minha posse. Eu posso ter aplicado, eu posso ter ganhado dinheiro. Então, lembrar sempre que o mantra da matemática financeira é que o dinheiro tem valor no tempo, que R$ 100 hoje não é a mesma coisa que R$ 100 daqui a um mês. Então, R$ 100 daqui a um mês vale menos do que R$ 100 hoje. Por isso que se eu aceitar receber daqui a um mês, eu vou querer receber uma certa quantidade de juros, né, para igualar lá esses capitais. Então, pagar daqui a 2 anos, começar daqui a 2 anos, é mais vantajoso para mim. Eu estou pagando mais barato para o carro, né, porque eu estou tirando vantagem desse fato de que o dinheiro tem valor no tempo. Vamos ver isso na prática, né? Então, sem entrada, que é a minha série, isso é importante, né, ter isso em mente. Sem entrada é a minha série padrão, então todo mundo vai ser comparado a ela. Então, a série sem entrada, eu tô uh, começo a pagar no período 1, né? São 4 parcelas, então eu vou pagar no período 1, 2, 3, 4. E o valor da parcela é 6.250. Então, se a gente fizesse o método tradicional, né, sem levar em conta que é uma série uniforme, a gente faria o seguinte, né? Então, a primeira parcela, a parcela que está no período 1, né, eu vou pegar PMT dividido por 1 mais I elevado a 1. A parcela que está no período 2 por 1 mais dividir por 1 mais I elevado a 2, e a parcela que está no período N, que no caso nosso é 4, né, porque são 4 parcelas, dividido por 1 mais I elevado a 4. Então é 6.250 dividido por 1,24, né? Por que 24, né? Lembrar que a gente está partindo aqui de um juro de 24% ao mês. Então 1 mais I é 1 mais 0,24. Então dá 1,24 elevado a 1, mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a 2, mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a 3, mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a 4. Então isso aqui vai dar um PV de 15,026. Se a série for com entrada, né, eu começo no período 0. Então a primeira parcela eu não preciso levar para o 0 porque ela já está no 0. Então o PV é igual a PMT mais PMT dividido por 1 mais I elevado a 1, mais PMT dividido por 1 mais I elevado a 2, e o último PMT vai estar no 1 mais I elevado a N, vai ser dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Por quê? Porque eu tenho 4 parcelas, mas a última parcela está no período 3, justamente porque eu adiantei os pagamentos. Né? Eu comecei no 0 e fui até o 3. E na outra eu comecei do 1 e fui até o 4. Então, no caso, né, 6.250 mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a menos 1, mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a 2, mais 6.250 dividido por 1,24 elevado a 3. Então, o meu PV vai dar 18.633. Então, olha só, né? As mesmas 4 parcelas de 6.250 equivalem a um valor à vista de 18.000 nesse caso, e de 15.000 no caso anterior, simplesmente pelo fato de que na série com a entrada eu comecei a pagar antes e o dinheiro tem valor no tempo. Então eu paguei mais caro, né, nessa segunda opção do que na primeira. E se eu considerar a carência, né, de 2 anos, né, o M igual a 2, eu comecei lá no período 2, né, então PMT elevado a 1 mais I elevado a 2, né, que é quando eu começo o período de carência, mais PMT dividido por 1 mais I elevado a 3, mais PMT dividido por 1 mais I elevado a N mais M menos 1. Né? O que é esse M mais N menos 1? Então são 4 parcelas, mais 2 carências. Então 4 mais 2, 6, menos 1, 5. Então eu pago nesse caso até o período 5, né? Porque eu começo no 2, 3, 4, 5. Então 6.250 dividido por 1,24 elevado a 2, 6.250 dividido por 1,24 elevado a 3, 6.250 dividido por 1,24 elevado a 4, 6.250 dividido por 1,24 elevado a 5, e isso vai me dar 12.118,33. Então, comparando lá com os 18.000 da anterior e com os 15.000 da série
sem entrada, como eu falei, a gente está pagando mais barato na série com carência, né, dado que o valor da parcela é igual. Justamente porque eu estou começando a pagar mais tarde e o dinheiro tem valor no tempo. Daria um jeito dessas três opções serem equivalentes, né? Daria um jeito de eu ter, o mesmo valor à vista para a série com entrada, sem entrada e com carência? Teria, mas aí eu teria que fazer uma equivalência de capitais e o valor da parcela seria diferente, né? Então, no caso com carência, o valor da parcela teria que ser mais alta, né, para chegar ao mesmo preço à vista. E no caso com entrada, o valor da parcela teria que ser mais baixo, né, para compensar o fato de que eu estou começando a pagar mais cedo. Então, aí se eu mexesse no valor da parcela, eu poderia ter as três séries equivalentes, né? Ou seja, elas valendo a mesma coisa no PV, porque eu começo a pagar em valores diferentes. Bom, mas isso foi só um exemplinho, né, para a gente entender como que as séries uniformes funcionam. O problema é o seguinte, fazendo do jeito que eu fiz, não tem nenhuma diferença entre uma série uniforme e uma série não uniforme, porque eu fiz pelo método braçal, né? Eu fiz pegando cada parcela como se fosse um valor isolado. Então vamos pegar a fórmula geral, né, da série postecipada. Então ela começa na data 1, vai até a data n. Então basicamente, né, o que a gente fez é PMT dividido por 1 mais i, mais PMT dividido por 1 mais i ao quadrado, mais PMT dividido por 1 mais i ao cubo, até o PMT dividido por 1 mais i a n. Então, vamos pegar esse PMT e colocar em evidência, e a gente sobra isso aí, e a gente pode escrever o que sobra como sendo essa somatória, né? Então, somatória, né, de j indo de 1 até n, de 1 sobre 1 mais i elevado a j. Essa somatória, né, se a gente usar lá a teoria que a gente aprendeu lá em cálculo, na parte de sequências e séries, né, a gente pode chegar à conclusão que essa somatória, né, 1 dividido por 1 mais i elevado a j, o resultado dessa somatória é isso aqui que está depois do igual. É 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por 1 mais i elevado a n vezes i. Então, essa formulinha, a gente vai chamar ela de A. Esse A gente vai chamar de fator de descapitalização de uma série uniforme. Então esse A, né, entre parênteses está NI, né, quer dizer, porque ele depende do N e depende do I. Ou seja, ele depende do número de parcelas e depende da taxa de juros, obviamente. Então, esse valor A, né, que a gente chama de fator de descapitalização de uma série uniforme, lembrar que a gente viu o fator de descapitalização de valores individuais, né? Mas esse A ele representa uma maneira, né, um valor, né, que eu consigo calcular através dessa fórmula e que também está tabelado. Então eu consigo calcular através dessa fórmula ou procurar numa tabela que eu vou enviar para vocês, né? E esse A é uma maneira de eu descapitalizar uma série uniforme, tudo de uma vez só. Então, se eu multiplicar o valor da minha parcela por esse A, eu vou estar trazendo a série inteira, nessa série 1, 2, 3, todos esses valores, automaticamente pro presente. E esses valores podem ser escritos através dessa fórmula ou podem ser tabelados. Então, a gente simplesmente multiplicando o valor da parcela por esse valor A, né, que eu calculo por essa fórmula, né, 1 mais i elevado a n menos 1, 1 mais i elevado a n vezes i, a gente já automaticamente está trazendo a série inteira para o presente, né, sem precisar trabalhar valores por valores. Então essa é a grande vantagem da gente trabalhar com série uniforme. Esse A ele só serve, isso é uma coisa muito importante, para séries postecipadas, para séries sem entrada. E se a gente tiver uma série antecipada, uma série com entrada, o que a gente faz? Bom, é o seguinte, né? Se a gente tem uma série com entrada, a gente começa do período 0 e vai até o período n-1, né? Isso a gente já viu.
Então fica assim, né? PMT sobre 1 mais I, PMT sobre 1 mais I ao quadrado, PMT sobre 1 mais I a 3, né? E esse PMT inicial que já está na data zero. Então, a gente pode chegar ao seguinte, né? Que se a gente pegar o PMT que está lá, esse PMT que está na data zero e levar ele para o outro lado do igual, então fica PV menos PMT. Então, basicamente, o que sobra do outro lado é uma série uniforme postecipada com n menos 1 termos, né? Então, basicamente, o que sobra do outro lado, né, é o PMT vezes 1 mais i elevado a n menos 1, né, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1 vezes i. Então, basicamente, se a gente tem uma série antecipada, uma série com entrada, a gente calcula da seguinte forma. A gente pega o PMT vezes o A, mas em vez do A calculado com N, I, né, com N, que é o número de parcelas, e I, que é a taxa de juros, a gente vai pegar o A calculado com N menos 1 parcelas, I, e no fim a gente vai somar mais uma PMT. E a série diferida, né, se eu tenho uma carência, então eu vou começar aqui do M, por M-1, por M, até o N mais N, M-1, né? Então eu vou ter essa configuração aqui. E basicamente, né, a gente chega à seguinte conclusão, né? Que se a gente pegar o PMT e multiplicar pelo Azinho, né, pelo fator de descapitalização, a gente vai chegar a um valor que representa essa série uniforme no período M-1, ou seja, um período antes da onde a série começa. Por quê? Porque se é uma série postecipada, ela começa na data 1. Então, se a gente multiplicar por esse Azinho, a gente vai chegar o valor diretamente na data 0. Agora, se ela começar na data M, e eu multiplicar pelo Azinho, eu vou ter o valor dessa série na data M-1. Então, se eu multiplicar por 1 sobre 1 mais i elevado a M-1, eu chego no valor da data 0. Então, se eu tenho uma série diferida, esse é o jeito de calcular o valor na data 0. PMT vezes o A, né, de NI, vezes 1 sobre 1 mais i elevado a M-1. Então, acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro, né, conforme a gente for fazendo o exemplo. Mas vamos dar um resuminho aqui, né? Então, esse é o valor do meu A, que a gente chama de fator de descapitalização para uma série uniforme, né? Que é a maneira de... para uma série uniforme finita, né? Que é a maneira de trazer essa série uniforme automaticamente na data 0, e ele é calculado da seguinte maneira, né? 1 mais i elevado a n menos 1, 1 mais i elevado a n vezes i. Só que esse Azinho ele só serve para ser aplicado diretamente numa série postecipada, numa série sem entrada. Então, para uma série sem entrada, é só eu pegar o valor do PMT e multiplicar por A, que eu estou chegando automaticamente no valor do PV. Eu estou chegando automaticamente no valor do meu valor presente dessa série. Para uma série com entrada, eu vou pegar o PMT e vou multiplicar por A, né, mas eu não vou multiplicar por A considerando as n parcelas. Eu vou multiplicar por A considerando n menos 1 parcelas. E no fim eu vou somar mais um PMT. Aí eu vou ter o valor presente, né, na data 0. E para a série com carência, né, eu vou ter o meu PV igual PMT vezes o A, né, de NI, vezes 1 sobre 1 mais i elevado a m menos 1. Aí eu tenho a série com carência. Então, vamos lá. Exemplinho 2. Né? Depois vocês podem usar essas fórmulas, né, para aquele exemplo que a gente fez manualmente, né, para vocês verem se bate. Mas vamos pegar um exemplinho aqui. Né? Um carro está sendo vendido por 4 parcelas de 12 mil, que devem ser complementadas por um pagamento adicional de 16.271 no final do último período. Se a taxa de juros utilizada é 25% ao mês, né, são 4 parcelas mensais no caso, qual o preço à vista do carro? Determinando com base em 3 opções, né, com entrada, começando na data 1, sem entrada, começando na data 0 e com carência de 3 meses.
Bom, então nesse caso a gente não vai fazer manualmente, a gente já vai fazer usando as fórmulas. Então basicamente o que eu tenho aqui, né, se eu for representar o fluxo de caixa, é isso. Eu tenho uma série uniforme de 4 parcelas, começando na data 1, 2, 3, 4, uma série uniforme post-antecipada, né, sem entrada. E eu tenho um valor adicional de 16.271 no último período. Essa é uma série uniforme? Tecnicamente não, porque no último período eu vou ter 12.000 mais 16.271, então eu não tenho parcelas constantes. Só que eu posso tratar esse problema de duas formas distintas, como uma combinação de uma série uniforme mais um valor isolado no período 4. Então, basicamente é o seguinte, né? Se eu multiplicar 12.000, que é o valor da minha parcela uniforme, vezes o Azinho de 4, 25%, eu vou ter toda essa série de 12.000, eu vou ter o valor presente dela. E eu posso somar isso com 16.271 dividido por 1,25 elevado a 4, porque ele é um valor isolado, né? Eu quero levar ele para a data zero, eu divido por 1 mais i elevado a 4. Então, relembrando, né, como que eu calculo esse Azinho de 4,25%? Então vamos pegar lá na fórmula, né, para ficar bem claro isso. Então, 4,25%. Então, o valor desse fator de descapitalização vai ser 1 mais i, ou seja, 1,25, né? 1 mais 0,25, elevado a n. O n são 4 parcelas, não é isso? Vamos lá. Agora é 4 parcelas, então 1,25 elevado a 4 menos 1 dividido por 1,25 elevado a 4 vezes 0,25, que é o meu i. Então esse vai ser o valor do A. Então vamos lá, né? Esse A, né? Eu não tenho valor aqui, mas se eu multiplicar 12.000 por esse A, eu vou ter 28.339,02 mais 6.664,60. Então isso vai ser igual a 35.003,8. E se fosse uma série com entrada? Aí eu começaria a pagar na data zero, né? Pagaria a primeira parcela na data 0, a segunda na data 1, a terceira na data 2 e a quarta na data 3. E teria mais um 16.271 na data 3, porque eu falo que o último pagamento, esse pagamento extra, é no último período. Né? Então vai ter PV menos 12.000, né? Quer dizer, o PV menos aquele valor inicial da entrada, igual a 12.000 vezes o A, só que o A de 3,25%, mais 16.271 dividido por 1,25 ao cubo. Então isso vai dar 23.424 mais 8.330,75 mais o 12.000, que é aquele PMT, né, que é extra. Então isso vai dar 43.754,75. E o último caso com carência, né, eu vou ter, começando na data 3 e indo até a data 6, né, na 3, 4, 5, 6, eu vou ter o 16.271 na data 6. Então eu vou ter 12.000 vezes o Azinho de 4,25, que é aquele mesmo valor que a gente já calculou, vezes 1, vezes 1 sobre 1,25 ao quadrado, né, que é m menos 1, que é a carência de 3 menos 1, mais 16.271, dividido por 1,25 elevado a 6. Né? Então isso vai dar um PV de 18.136,97 mais 4.265,35 igual a 22.402,32. Bom, então continuando, vamos falar agora das séries de desembolso, né, das séries uniformes de desembolso finitas. Então, relembrando, né, uma série de uniforme de pagamento é uma série, eu tenho um valor presente e eu preciso pagar, né, esse valor presente. Eu preciso ter uma série de parcelas, essas parcelas têm que ser iguais e periódicas, né? Para eu pagar esse valor presente. Então, quando eu falo de série de pagamentos, eu estou falando de capitalização de séries uniformes. E quando eu estou falando de séries de desembolso, ou melhor, quando eu estou falando de série de pagamentos,
eu estou falando de capitalização de séries uniformes. E quando eu estou falando de série de desembolso, quando eu estou falando de série de pagamento, estou falando de descapitalização, estou falando de trazer para o presente. Quando eu estou falando de séries uniformes de desembolso, eu estou falando de capitalização, estou falando de levar para o futuro. Então, novamente, eu tenho as séries post-antecipadas, as séries sem entradas, que são a minha referência, né? Então, elas começam no período 1 e vão até o período N, né? Então, no caso aqui, com N igual a 4, elas começam no período 1 e vão até o período 4. E aí eu vejo quanto que eu vou ter de FV no próprio período 4, no próprio período N. Então, o meu FV, né, o meu valor futuro, é no exato momento em que eu aplico a última parcela. Então, eu aplico a última parcela no exato momento em que eu vou ter o capital. Uma série antecipada, né, ela começa no período 0 e vai até o período N. E eu tenho N parcelas, né, então ela vai até o período 4 com 4 parcelas, só que a primeira parcela é paga hoje. Então isso significa que o meu capital vai ser um período depois do momento em que eu depositei a última parcela. Então o meu capital, o meu FV vai estar no período 4 e a última parcela foi depositada no período 3. E por fim a série diferida, né? Eu só vou depositar, né, daqui um certo período de carência e vou ter o meu FV também no último período em que eu depositei. Bom, vamos pegar agora o exemplo 3, né? Calcule o montante que uma pessoa acumulará daqui a 4 anos se desembolsar anualmente 4 parcelas de 4 mil em uma aplicação que rende 22% ao ano. Determine o montante considerando a opção com e sem entrada e com carência de 2 anos. Então vamos começar com a sem entrada, né? Então, como eu falei, a gente começa do período 1, né? Parcelas de 4 mil. Então eu vou ter uma parcela no período 1, uma parcela no período 2, uma parcela no período 3 e uma parcela no período 4. Só comentando, né, que esse fluxo de caixa que está sendo representado aí é o fluxo de caixa que representa os meus desembolsos, né? Então, entrada de dinheiro lá no período 4, né, uma setona para cima, e saídas de dinheiro, né, nos períodos 1, 2, 3 e 4. Então ele representa o meu caixa e não o caixa da aplicação. Bom, a parcela que está no período 1, né, eu tenho que levá-la para o futuro, então eu vou levar ela 3 períodos para o futuro. Né, porque eu tenho que levar ela do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4. Então eu vou levar ela 3 períodos para frente. Então é 4 mil vezes 1,22, né, porque o meu juros é 22, elevado a 3, mais 4 mil vezes 1,22 elevado a 2, mais 4 mil vezes 1,22 elevado a 1, mais 4 mil, né, que já está no período 4. Então isso vai dar um valor de 22.096,99. Uma série sem entrada, né, ela começa no 0 e vai até o 4, né, então a última parcela que eu deposito é no 3, e depois todas as outras vão... só que eu só vou retirar um período depois, né? Então, obviamente, como ele vai ficar mais tempo aplicado, né, todos os períodos vão ficar mais tempo aplicado, tanto o que está no 0 vai ficar 4 aplicado, o que está no 1 vai ficar 3 aplicado, o que está no 2 vai ficar 2 aplicado, o que está no 3 vai ficar 1 aplicado, obviamente que o meu FV vai ser maior, né? Então, isso a gente consegue ver aqui, né? 4 mil vezes 1,22 elevado a 4, mais 4 mil vezes 1,22 elevado a 3, mais 4 mil vezes 1,22 elevado a 2, mais 4 mil vezes 1,22 elevado a 1. Então, o meu FV vai dar 26.958, que é maior, né, que o FV de 22.096,99. E por fim a série com carência. Então a série com carência, né, eu tenho M igual a 2. O que está no período 2 tem que ir até o 5, então ele vai 3 períodos. O que está no período 3 vai até o 5 também, então vai 2 períodos. Então 4.000 vezes 1,22 elevado a 2. O que está no período 4 vai um período, então 4.000 vezes 1,22 elevado a 1, mais 4.000. Então vai dar 22,96. Então, para séries de desembolso, quando eu quero ver um valor futuro, não faz diferença eu ter período de carência. Então vai ser exatamente a mesma coisa, né? A série com carência a uma série sem entrada. Bom, então vamos lá para a fórmula geral, né? Então essa é a série post-antecipada, que é a minha série padrão, né? Assim como a série de pagamentos. Então eu vou ter desembolsos no período 1, no período 2, no período 3, até o período N, e o meu FV vai estar no período N. Então vai ser PMT mais PMT
vezes 1 mais i, mais PMT vezes 1 mais i ao quadrado, até o PMT vezes 1 mais i elevado a n menos 1. Então, se eu colocar o PMT em evidência, né, vai dar o PMT vezes a somatória de 1 mais i elevado a j menos 1, né, com j variando de 1 até n. Bom, pelas regras da matemática, lá das séries matemáticas, essa somatória aqui pode ser resumida na seguinte expressão: 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. E isso a gente vai chamar de S. S também dependendo do n, né, do número de parcelas, e do i, da taxa de juros. Então, para eu levar uma série para o futuro, basta eu multiplicar o PMT, basta eu multiplicar o valor da parcela por esse S, né, por esse fator S, que a gente chama de fator de capitalização, assim como o Azinho é no fator de descapitalização, o S é o fator de capitalização de uma série uniforme, que também é tabelada, né, também tem uma tabela que eu posso buscar esse valor, né? Então, mas a formulinha para se fazer isso é 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i. Lembrar que a fórmula do A, né, era 1 mais i elevado a n menos 1, né, a mesma coisa a parte de cima, o numerador, só que embaixo, em vez de ser multiplicado por i, era multiplicado por 1 mais i elevado a n vezes i. Então essa é a diferença entre o A e o S. A série antecipada é o PMT elevado a 1 mais i, mais PMT elevado a 1 mais i ao quadrado, PMT 1 mais i ao cubo, mais PMT elevado a 1 mais i a n. Então, basicamente, é aquela mesma somatória da série anterior vezes 1 mais i. Então, basicamente, eu posso calcular a capitalização da série antecipada como sendo PMT vezes o S, né, de n i, vezes 1 mais i, né, vezes um período de capitalização a mais, né? Porque quando eu tenho uma série antecipada, todas as parcelas vão capitalizar uma a mais, né? Porque eu estou começando mais cedo e retirando o dinheiro mais tarde. Então, se eu me multiplicar o resultado da série anterior por 1 mais i, eu vou ter o valor do FV. E a série diferida, né, como a gente já falou, ela é exatamente igual à série sem entrada. Então não vai fazer diferença nenhuma eu ter carência nesse caso. Então, resumão, né? Fator de capitalização de série uniforme finita, que a gente chama do S, né? É a somatória de 1 mais i elevado a j menos 1, né? De j variando de 1 até n, que pelas regras lá do cálculo é 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Numa série sem entrada, eu aplico diretamente esse fator de capitalização, então eu multiplico PMT por esse S, eu já vou ter o valor no futuro, né, de toda a série. Para a série com entrada, eu multiplico PMT por esse S e multiplico o resultado por 1 mais I. Então, porque eu começo mais cedo e retiro mais tarde, né? Então eu vou capitalizar todos os períodos mais uma vez. Então eu multiplico por 1 mais I. E a série com carência, a série diferida, é igual à série sem entrada, né? Só o PMT vezes o S. Bom, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre séries perpétuas, né? Aquelas séries infinitas. E a gente só vai falar de séries uniformes de pagamentos perpétuas. Por que a gente não fala de séries uniformes de desembolso perpétuas? Porque série de desembolsos, como eu falei, a gente pensa na capitalização, em levar para o futuro. Então como é que a gente vai levar um valor para o infinito? Não tem muito sentido, né? A gente resgatar um valor no infinito. Mas uma série infinita, a gente pode trazer ela para o presente. Então aqui a gente vai falar de descapitalização. Então, séries perpétuas só faz sentido descapitalizar, né? Só faz sentido eu trazer para o presente, porque o valor futuro seria calculado no infinito, então só faz sentido para séries de pagamentos, não para séries de desembolso. E uma série perpétua de pagamento também pode ser postecipada, antecipada ou diferida, né? A gente vai ver os três casos. Então vamos começar com a série perpétua postecipada. Então a gente tem aquele mesmo esqueminha lá da série de pagamentos, né? A gente tem um PV no zero e a gente tem pagamentos para pagar esse PV, só que esses pagamentos são infinitos, eles não terminam nunca. Então qual seria esse PMT, né, que eu pagaria infinitamente para pagar esse PV? Então, basicamente o meu PV
é o PMT dividido por 1 mais I, né, que está no primeiro período, o PMT dividido por 1 mais I ao quadrado, mais o PMT dividido por 1 mais I ao cubo, por 1 mais I à quarta, por 1 mais I à quinta, até 1 mais I elevado ao infinito. Né? Isso aí vai para o infinito. E aí o seguinte, a gente vai ter o seguinte, colocando o PMT em evidência, a gente vai ter o PMT vezes a somatória de 1 sobre 1 mais I elevado a J, J indo de 1 até o infinito. E aí, por mais que possa parecer estranho, né, quem fez a parte de cálculo de sequências e séries sabe que algumas séries, algumas somas infinitas, elas convergem para um valor finito. E esse é o caso dessa série aqui, né? 1 sobre 1 mais I elevado a J, J indo de 1 até infinito. Então, essa série converge para o valor 1 sobre I. Né? Então, para a gente calcular esse PV, basta a gente fazer a divisão do PMT por I, a gente vai chegar no valor do PV. Então, dá para ver que é muito mais fácil, quer dizer, no caso, o fator de descapitalização aqui é simplesmente 1 sobre I. Né? Então, 1 sobre I é o meu fator de descapitalização de uma série perpétua. E por isso que eu falei que às vezes é muito mais fácil, né, dado que essa fórmula é super simples, né, é muito mais fácil trabalhar com uma série perpétua, com uma série infinita, às vezes, né, do que com uma série finita muito longa, e o resultado vai ser muito próximo, né, porque a gente vai ver, né, que, sei lá, quando a gente começar a ter PMT dividido por 1 mais I elevado a 30, mais PMT elevado sobre 1 mais I elevado a 31, a gente já vai ver que essas parcelas vão começar a contar muito pouco no meu PV. E elas vão entrar com um valor muito baixo no meu PV. Então, no fim, o valor da série finita muito grande e da série perpétua não vai diferir muito. Então, resumindo, né? Para a série sem entrada, PMT sobre I. Né? A gente chega no valor do PV. Né? Simplesmente eu dividi PMT por I. Série com entrada, né, é PMT sobre I mais PMT. Por quê? Porque série sem entrada ela começa do 1 e vai até o infinito. Série com entrada ela começa do 0 e vai até o infinito. Então, além daquela anterior, além da de cima, eu tenho que somar mais o PMT. E a série com carência é PMT dividido por I vezes 1 sobre 1 mais I elevado a m menos 1. Né? É o jeito que a gente fez lá na série finita, né? A mesma capitalização, porque a gente usando o PMT sobre I, a gente vai chegar num valor num período anterior ao período de carência. Então a gente tem que capitalizar por m menos 1 período, a gente tem que descapitalizar por m menos 1 períodos para chegar no presente. Né? Então, exemplo 4, né? Um imóvel rende aluguéis mensais de 350. Sabendo que os juros do setor imobiliário são de 2% ao mês, qual é o preço do imóvel à vista, considerando que os aluguéis são recebidos indefinidamente, ou seja, é uma série infinita, né? São recebidos infinitamente. Então, determine com base nas opções com e sem entrada e com carência de 3 meses. Então, sem entrada, simplesmente eu divido 350, o valor do aluguel, pelos juros, né, de 0,02. Eu chego num PV de 17.500. Com entrada, pressupondo que eu vou começar a receber o primeiro aluguel hoje, não daqui a um mês, é 350 dividido por 0,02 mais 350, então vai dar 17.850. E com carência de 3 meses, né? Com carência de 3 meses, é 350 dividido por 0,02 vezes 1 sobre 1,02 elevado a 2, né? Que é m menos 1, que é 3, que é o período de carência, menos 1. Isso aí vai dar 16.820,45, né? Se eu pressupor que eu só vou começar a receber o aluguel daqui a 3 meses, o meu valor do imóvel à vista vai ser mais barato. Então era isso, né? Aqui alguns exercicinhos, né? Então o indivíduo aplica mensalmente 1.000 do primeiro ao quarto mês, 2.000 do quinto ao oitavo mês e 3.000 do nono ao 12º mês. Calcule o montante ao fim dos 12 meses, considerando uma taxa de juros de 2% ao mês. Essa aqui é interessante porque ela não é uma série uniforme, né? Porque eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. Só que na realidade eu tenho 3 séries uniformes combinadas. Eu tenho uma primeira, né, que são 4 parcelas de 1.000,
4 parcelas de 2.000 e 3 parcelas de 3.000. E eu quero levar tudo isso para o futuro, eu quero calcular o montante, eu quero ir tudo para o 12º mês. Então, eu vou ter que trabalhar aí com eu vou ter que trabalhar aí com essa questão, né, de para levar tudo para o último mês. Então, uma pessoa faz uma compra no valor de 1.970,87 e financia o pagamento em 12 prestações iguais sem entrada. Obtém o valor da parcela considerando uma taxa de juros de 4% ao mês. Então, nesse caso, é uma série de pagamentos, né? Porque eu tenho um valor à vista de 1970,87 e eu vou financiar o pagamento em 12 prestações iguais. Uma empresa paga com equipamento 5 prestações mensais sucessivas de 314, sendo que a primeira parcela é paga hoje. Sabendo que a taxa de juros cobrada é 120%, capitalizados mensalmente, qual o valor do equipamento à vista? Então, no caso, também é uma série de pagamentos, né? Porque a empresa está pagando, né? E eu quero saber o pagamento à vista. Já na de cima eu quero saber o valor da parcela, né? Eu quero saber o valor da PMT, sendo que eu tenho o preço à vista. E uma empresa está sendo vendida a 43.000, sabendo que a empresa foi modelada como uma série perpétua postecipada, então uma série perpétua, né? Qual a expectativa de lucro anual, ou seja, qual é o PMT, que explica o fato da empresa ter sido fixada nesse valor, considerando uma taxa de juros de mercado de 10% ao ano. Então vamos tentar fazer, essas são as respostas, né? Vou deixar um pouquinho aqui o vídeo para vocês verem, né? E anotarem. E é isso sobre séries uniformes, né? É um assunto não tão simples, né? Exige uma certa reflexão e um certo empenho, e espero aí que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida aí estou à disposição. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.